yes, for sure. We are very, very excited about it. Yeah, we are ready to go. Yes, thank you so much for your help. See you soon. Bye bye. Ainda bem que temos agora esses instrumentos para conversar com as pessoas do outro lado do planeta. Estava aqui conversando com alguém que está fazendo os preparativos para a nossa primeira parada no Cairo, onde está guardada uma das mais importantes e fascinantes descobertas arqueológicas de todos os tempos. E ela foi transmitida para o mundo, bem, não por um celular. Naquela época, os meios eram bem mais rudimentares. O que usaram... Bem, isso é uma história que eu vou contar daqui a pouco. Norte do continente africano é quase totalmente coberto por um imenso deserto, com temperaturas extremas, que podem ir de 50 graus centígrados durante o dia até 5 graus negativos durante a noite. As fontes de água são raríssimas e as tempestades de areia frequentes. Seria um lugar praticamente inabitável não fosse um caudaloso curso de água que corta o deserto, do sul para o norte, até desaguar no mar Mediterrâneo. O imponente rio Nilo, o mais longo do planeta, com quase 7.000 quilômetros de extensão. Graças às suas enchentes sazonais, formou-se ao longo de suas margens um vale estreito, mas muito fértil, onde instalou-se e se desenvolveu um dos povos mais poderosos da antiguidade, os afamados egípcios. Os egípcios acreditavam e continuariam vivendo mesmo após a morte, tanto assim que seus reis eram sepultados com todas suas riquezas, joias fabulosas, peças de ouro e marfim, móveis e inúmeras outras preciosidades. Tudo para que pudessem ter na vida futura pelo menos o mesmo conforto que gozavam nesta vida. E como também precisariam do corpo, seu cadáver era cuidadosamente embalsamado. A religião ocupava papel central na vida dos antigos egípcios. Entre as práticas religiosas mais importantes da antiguidade egípcia se destaca a mumificação. Os egípcios mumificavam seus mortos porque eles acreditavam na vida após a morte, ou seja, a vida além túmulo. Os egípcios acreditavam que a alma do falecido, após morrer, era encaminhada para o tribunal de Osíris, Deus que julgava todos os mortos ao entrarem na vida após a morte. Para que a alma do falecido renascesse no além e participasse do tribunal de Osíris, era necessária a preservação do corpo. Assim, os egípcios desenvolveram uma complexa técnica chamada de mumificação, que consistia em embalsamar o corpo do falecido, preservando assim as suas características físicas. Seus túmulos eram verdadeiros palácios, alguns em forma de pirâmide, que abrigavam a múmia do falecido e também os seus tesouros. Tanta riqueza assim sepultada logo começou a despertar cobiça. Ao longo dos séculos, praticamente todas as sepulturas dos faraós e das pessoas ricas do Egito foram saqueadas. Os ladrões de túmulo levaram tudo, deixando para trás, quando muito, apenas as múmias, alguns objetos sem grande valor comercial, inscrições e desenhos na parede. Os arqueólogos modernos
e cuidadosamente exploraram essas sepulturas, não tinham mais muita esperança de encontrar alguma que já não tivesse sido visitada pelos ladrões. Mas uma fantástica descoberta ainda surpreenderia o mundo inteiro. Quando era garoto, Howard morava com seus pais e irmãos num subúrbio de Londres. Seu pai era um desenhista e ilustrador e Howard possuía o mesmo dom de seu pai. Sempre que podiam, eles visitavam alguns parentes que viviam no interior, no condado de Norfolk. Bem ali perto, ficava a mansão de uma família muito abastada e ocasionalmente abria suas portas para que as pessoas pudessem visitar sua coleção de antiguidades egípcias. Howard ficou mesmerizado por aquilo tudo. Seu interesse pelo assunto só crescia, tanto que, quando tinha apenas 17 anos de idade, ele foi contratado para trabalhar no Egito como assistente de um arqueólogo que estava escavando os túmulos de Beni Hassan. Como era um bom desenhista e reproduzia com muita precisão a decoração e pinturas dos túmulos, ele logo passou a trabalhar com Flinders Petrie, o mais importante egiptólogo daquela época. A partir daí, sua carreira como arqueólogo só prosperou. Aos 25 anos de idade, ele já foi designado como inspetor-chefe do Serviço de Antiguidades do Egito. Em 1914, ele foi contratado por um aristocrata inglês conhecido como Lord Carnarvon para dirigir as escavações arqueológicas no Vale dos Reis. Esse lugar era assim chamado porque ali estavam localizadas as sepulturas de muitos faraós e nobres. Contudo, após quase 8 anos de trabalho, as escavações produziram muito pouco. E Lord Carnarvon informou que não iria mais financiá-las. Mas bem pouco tempo depois, no dia 4 de novembro de 1922, ele recebeu uma mensagem de Howard. Obviamente não foi por e-mail ou SMS. Naquela época, as comunicações à distância eram feitas por telégrafo. Um aparelhozinho que transmitia mensagens codificadas por meio de impulsos eletromagnéticos. O telegrama recebido por Lord Carnarvon dizia: "Finalmente, fizemos uma descoberta maravilhosa no vale. Um túmulo magnificente com selos intactos, recoberto, esperando sua chegada. Parabéns." Ao ler a notícia, Lord Carnarvon imediatamente viajou da Inglaterra para o Egito e foram logo ver a sepultura. A porta ainda estava lacrada. Howard abriu um pequeno buraco no canto superior esquerdo e deu uma espiada lá dentro. Lord Carnarvon, mal contendo sua curiosidade, perguntou se ele conseguia ver alguma coisa. Sua resposta, por meio do telégrafo, virou notícia nos principais jornais do mundo. Ele disse: "Sim, coisas maravilhosas." Eles haviam acabado de descobrir nada menos do que o túmulo de Tutancâmon. O
menino que se tornou faraó quando tinha apenas 9 anos de idade, que morreu aos 19 e foi sepultado junto com mais de 5.000 objetos preciosos. Durante quase 3.500 anos, sua sepultura permaneceu intacta, jamais saqueada pelos ladrões de túmulo e agora aberta para o mundo. Tudo que foi encontrado, inclusive sua múmia, sua cama, seu trono, sua máscara mortuária e seu sarcófago de ouro maciço estão hoje expostos no Museu do Cairo. A partir de 2021, Tutancâmon passará a morar em um novo palácio, o novo e moderníssimo Museu Egípcio, o maior museu do mundo. De um modo que ele certamente não imaginava, o jovem rei Tut, de fato, alcançou a imortalidade.